Pronto, então, louvado seja Deus por isso, esse domingo pela manhã. Tirar a máscara. Eu começo, falar para quem está nos assistindo, eu começo com a máscara, porque, para que compreendam, todos aqui estão de máscara. E que todos saibam que a gente tem esse cuidado. Nós estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu queria que nós ficássemos de pé e, sem demora, orássemos ao Senhor. Amado Deus, amantíssimo Senhor, louvamos o teu nome. Obrigado por esse dia tão especial de domingo, que temos a condição de sair dos nossos lares e de vir prestar culto ao Senhor. Recebe o nosso culto, Senhor. Orienta-nos pelo teu Santo Espírito, esse Espírito que estamos falando, pela tua palavra, Santo Deus, e conforme a tua palavra nos ensina. Coloca em cada coração a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nós temos um pouco tempo, para quem vai ver a escola bíblica gravada, nós estávamos resolvendo questões internas, resolvendo algumas dúvidas nossas, e agora nós começamos o assunto da escola bíblica dominical. E estamos falando exatamente, esclarecendo as dúvidas de quem é o Espírito Santo e de que ele é uma pessoa, de que o Espírito de Deus tem personalidade. Por quê? Porque muitos são os conceitos, e aí a gente tem trabalhado exatamente a linguagem fácil de Langston, quando esboça Strong, que é um teólogo de sistemática, e ele fala do Espírito Santo como personalidade exatamente por ele ter o poder de pensar, sentir, querer, ter consciência própria e ter direção própria. Essas coisas são próprias de quem é pessoa, porque a gente pensa, tem o conceito de pessoa como alguém que tem braço, boca, alguém que tem corpo, e na realidade é necessário compreender pessoa como alguém que tem personalidade, como alguém que tem esses poderes, o poder de pensar, de sentir, de querer, o poder de ter uma direção própria e de ter consciência própria. Pelo menos esses 5 pontos nós trabalhamos na última EBD. E algumas provas de que o Espírito de Deus é pessoa estão sendo passadas para os irmãos, e dentre elas esta prova da personalidade. A última coisa que a gente viu é que o Espírito de Deus habita em nós, e ele tem um propósito para isso. Ele vai trabalhar o nosso coração de N formas, e é por isso que eu quero que a gente trabalhe hoje esta segunda prova, da prova bíblica, né? de que o Espírito de Deus é pessoa. A Bíblia atribui ao Espírito de Deus atos que só uma pessoa pode fazer, só uma pessoa pode exercer, que é exatamente quando ele fala aos nossos corações, quando o Espírito clama, quando o Espírito testifica de Jesus, quando o Espírito nos guia. Isso tudo diz respeito a todos aqueles 5 pontos anteriores que a gente trabalhou. Mas como é que isso acontece na prática? E tem ofícios dados ao Espírito de Deus que é exercido por uma pessoa, dentre eles a substituição de Jesus como Paracletos, ou seja, como Consolador. Eu acho, irmã Ruth, que a senhora tem um problema grave nas mãos. Eu vou lhe explicar qual é. Todas as vezes que eu estou aqui falando que tem algo teológico, os olhos do seu filho brilham. Ele está fazendo 2 faculdades, mas eu acho que ele não vai fugir da teologia, viu? Eu acho que ele chega, ele faz assim, respira fundo. Eu acho que a senhora tem aí um bom problema nas mãos. Isso é bom. Isso é solução, né, minha irmã? Nós lemos, meus irmãos, o livro de João, e nós vamos ler hoje o capítulo 16 de João. Não todo o capítulo, mas alguma coisa do capítulo 16 de João, para a gente ter um texto base. Poderia ser o 15, poderia ser
o 16, mas a gente vai ler hoje a partir do verso 7. E aí eu gostaria de ler até lá pelo menos o verso 13. Poderíamos ler mais um pouco, mas para a gente ter um texto base. João 16, de 7 a 13. Diz assim, ó: Todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Conduzirá, em alguns textos está, ele vos guiará, não é isso? Em toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tem muito mais aí falando, mas até aqui dá para a gente trabalhar. Primeiro, o Espírito Santo fala. Esse atributo da fala é dado a uma pessoa. É claro que é o conjunto de tudo que a gente vai ver, que a gente vai perceber que o Espírito de Deus é pessoa. Eu vou usar um texto que a gente já está acostumado, que a gente estava estudando o livro de Apocalipse. Apocalipse 2, verso 7. Tantas vezes diz isso, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então o Espírito fala. A gente costuma dizer que o Espírito fala aos nossos corações, não é assim? Exatamente porque ele está em nós. Esta forma de comunicação do Espírito é de quem tem personalidade, de quem é pessoa. E a gente precisa compreender a Trindade como três pessoas num só Deus. Isso é um paradoxo complicado de entender, mas a gente entende a concordância dessas três pessoas. O máximo que alguém conseguiu dar uma ideia, mas que é uma ideia muito vaga, porque é uma profundidade muito grande, as três pessoas num só Deus, fala sobre uma família, né? A ideia aí de pai, de mãe e de filho. Mas a gente sabe que não há sexo em Deus. Não há homem, mulher e criança. Não é nada disso. É apenas uma ideia vaga para que se compreenda que a família deve andar numa só concordância. Muito vaga. Porque o Espírito de... Quem é que pode sondar, não é? O próprio Deus, senão o Espírito de Deus, assim como o Espírito do homem que habita nele. O texto vai nos ensinar isso. Então o Espírito fala, o Espírito clama. E aí, meus irmãos, é interessante falar que o Espírito clama, como está em Gálatas 4, 6. Aí, vamos ver se o pastor... De vez em quando eu falo umas coisas, eu fico inseguro. Por conta da mente. Vamos lá. É isso mesmo. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que o quê? Que clama, Abba, Pai. Esse Abba aí não é grego, é hebraico, a origem dele. Se a gente for traduzir, a gente vai dizer assim, porque sois filhos, está tudo traduzido, mas o finalzinho aí era necessário traduzir. Há uma dificuldade às vezes, porque é um entendimento no judeu. Ele já entende quando diz Abba. E porque sois filhos de Deus, e porque sois filhos, Deus
enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Paizinho. Seria esta a ideia, Paizinho. É um clamor, mas tem essa forma carinhosa, né? Paizinho, é como se preciso muito, né? Estou extremamente dependente desta presença. Romanos 8, 26 também nos ensina sobre isso. Romanos 8, verso 26, diz assim, eu vou ler o 25 e 26. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Ou, na tradução mais antiga, com gemidos inexprimíveis. É um clamor muito grande. É algo que se atribui à pessoa. Precisamos compreender. O Espírito de Deus é pessoa, não é uma força, uma energia, um vento simplesmente, apesar da palavra ruá lá no hebraico significa vento, sopro. Então, o Espírito é pessoa, o Espírito de Deus tem personalidade, ele clama, intercede por nós com este clamor, com estes gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, fiquem pensando em algo que habita dentro de nós, e agora pensem nos momentos dos irmãos mais complicados de pecado. E esse Espírito habitando, não é? Já já a gente vai ver um texto sobre isso. E ele clamando, exatamente porque vê direções complicadas que nós tomamos no nosso dia a dia, porque somos humanos, não é? Apesar de cristãos, temos dificuldades, temos defeitos, pecamos. Aliás, João diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso, né? É um pecado maior ainda. Então, é tentar se enganar. Então, o Espírito fala, o Espírito clama, são coisas de quem tem personalidade. E o Espírito testifica de Jesus, ele dá testemunho a respeito de Jesus. Vem daquela ideia que nós falamos na última EBD, do saber, do conhecer. Ele sabe quem é Jesus e ele testifica daquilo que ele sabe. Jesus fala sobre isso quando ele diz que não que o testemunho de dois é verdadeiro, né? Quando ele é enviado e o Espírito testifica e o Pai testifica também dele, e Jesus diz, eu estou coberto pela lei, até no âmbito espiritual, eu estou coberto pela lei no testemunho de dois. O verso 14 de João, o capítulo 14 de João, verso 16, a gente leu já algo desse capítulo 14. Mas Jesus diz assim, ainda na promessa do Consolador, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Ele tem um propósito, esse Consolador. Verso 17, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Este é o Consolador. Mas o capítulo 15, verso 26, diz o quê? Vamos lá, desse mesmo evangelho. Capítulo 15, versículo 26. Diz assim, quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará o quê? Testemunho acerca de mim. Então, este Consolador que foi enviado com este propósito de testificar, de testemunhar, de falar a respeito de Jesus, de confirmar a missão de Jesus para cada um de nós, mostrando a personalidade do Espírito de Deus, mostrando que o Espírito é pessoa. Outra coisa que ele faz, ele nos guia. Lembram da direção própria? Lembram disso? Aqueles 5 pontinhos que a gente trabalhou como primeira prova
de que Deus é pessoa, de que o Espírito de Deus é pessoa, o poder de sentir, o poder de saber, o poder de querer, de ter direção própria. Lembram disso? Pronto. Então, essa é uma das coisas. Quem tem direção própria pode guiar alguém a algum lugar. João 16, de 12 a 14, diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Então, Jesus podia dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Não é o momento. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Conduzirá, em muitas Bíblias, guiará por toda a verdade. Essas provas, neste momento que a gente teve que resumir em 20 minutos, né? Essas são provas bíblicas da personalidade do Espírito, além daquelas que a gente apresentou na última EBD, quando falamos dos 5 poderes, porque a gente pensa em poder como algo que eu falei, né? Um raio, uma coisa que sai da mão, uma energia. Não, meus irmãos, nós temos poder de decisão, isso é muito interessante. Poder de escolha, isso é muito interessante. Fazemos errado muitas vezes, mas temos o direito e o poder de consertar. Olha, o perdão é algo maravilhoso, né? Então, temos todos esses poderes de pensar, de sentir, de querer, de ter consciência própria e de ter direção própria. Não é toda religião que apresenta isso. Tem religião que a entidade toma a consciência da pessoa e faz coisas que a pessoa não queria fazer. O Espírito de Deus não toma a nossa consciência, além de ter consciência própria, ele testifica, guia, ensina, mas não tira também a nossa consciência, porque cada pessoa tem o poder de ter a sua consciência própria. E isso é muito interessante. Um espírito que é perfeito e habita em nós, que somos imperfeitos, como diz o texto, é como um tesouro num vaso de barro e sem valor, que somos cada um de nós, um tesouro inestimável num vaso de barro e sem valor. Mas, apesar de ser perfeito, ele não toma a nossa consciência. Nós somos desenvolvidos a cada dia e guiados a tomar as decisões certas. Aquele sentimento que fica quando vamos fazer algo e diz assim, isso não está certo. Isso não está certo. O mundo lá chama de consciência, mas quem dá essa consciência é o cristão e fica incomodando. A gente diz assim, o Espírito me incomodou, não é assim que a gente fala? Fica incomodando ali. É exatamente a presença do Espírito buscando nos guiar pelo caminho certo. Ok? Temos quantos minutos, Marissa? 2 minutos, então foi certinho, não foi? Conseguimos resumir os 20 minutos. Vamos agradecer. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Coisa boa, né? 2 minutos? 2 minutos, como é que faz pergunta, né? A gente vai mudar o molde já já, tudo no seu tempo, né? Porque na EBD o molde é bom, aquele molde de... Mas para sair a pergunta dos irmãos lá, né? É bom que a gente tenha essa condição. A gente vai ver o que é que faz para resolver essa situação, mas aí devagarinho a gente vai chegando lá. E as pessoas também que estão vendo pela live podem também participar. Vamos agradecer a Deus por esses momentos que a gente tivemos, que a gente tivemos, eu falei, foi? Estou piorando, viu? Que a gente tivemos. Fica com essa aí, pessoal, que está aí que nós tivemos, ou que a gente teve, né? Esse momento interessante. Estou piorando, o negócio está ficando feio, viu? Vai melhorar. Vamos agradecer a Deus. Parabéns por você ter vindo para a Escola Bíblica Dominical. É algo que eleva, que faz com que cresçamos cognitivamente. Eu não aprendi a pregar quando estudei teologia.
Quando eu estudei teologia, eu já pregava. Quando fizemos uma missão na cidade de Mata Grande, em Alagoas, nós tínhamos na turma pelo menos 7 quatro-anistas, ou seja, com pessoas que estavam concluindo o curso de teologia. Eu estava no primeiro ano. Meu pastor teve esse cuidado de nos orientar para que a gente pudesse estar como esses meninos estão fazendo agora nessa luta. Eles ficam nervosos, né? Mas chegam aqui e falam direitinho. E eu preguei o mês todinho. Eles não queriam pregar. Não, eu não.